aqui quem está falando é o Marcelo. Estamos aqui para mais uma aula de PHP. Vamos dar continuidade às aulas que nós já tivemos. Hoje vamos estudar um pouco sobre uma questão que se chama variável, tá? É uma coisa muito importante aí no nosso percurso, tá? Para vocês poderem tirarem o máximo de aproveitamento de qualquer aplicação. Então, iniciando, vamos abrir aqui o nosso Sublime Text. Vamos fechar aqui esses projetinhos, abrir um folder, meu computador, C2 pontos, arquivos de programa, EasyPHP, data, local web, sistema, tá? Que é aquela estrutura que a gente fez na aula passada. Então, de início aqui, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a nossa estrutura básica do HTML, ou nesse caso não, tá? Porque como hoje a gente só vai ver algumas coisas relacionadas a variáveis, a gente pode trabalhar direto com a tag PHP. Então, para iniciar, a gente usa a tag PHP. E aqui dentro nós podemos desenvolver o nosso código. Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma variável. A variável é um local na memória que vai armazenar algum tipo de valor, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma conta e eu tenho o número 1 e tenho o número 2. E aí eu quero fazer qualquer operação matemática entre elas. Então eu preciso primeiro criar um espaço para que eu armazene esses números. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o sinal de cifrão. Isso no PHP indica que você está criando uma variável. Então, por exemplo, aqui nós temos a variável nome. E depois nós temos uma variável chamada sobrenome. Ou seja, elas vão armazenar um nome ou sobrenome. Vamos salvar isso daí. Então aqui a gente coloca como variáveis.php, certo? Então aqui agora nós podemos realizar então a nossa primeira demonstração, tá? E como que essa demonstração vai acontecer? Vamos atribuir um valor aqui. Então nome é igual a Marcelo, sobrenome vai ser igual a Anderson, tá? Só um exemplo aqui. Beleza, vamos salvar essa página, abrir o nosso EasyPHP e abrir a pasta Administration aqui. Para quê? Para a gente ver aqui o nosso sistema, a página chamada variáveis.php. Não apareceu nada, por quê? Porque eu só instanciei, ou seja, criei a variável e atribuí os valores. Para eu poder imprimir isso na tela, lembra do comandinho da aula passada? Print nome. Vamos salvar e vamos dar um F5 aqui. Olha o que aconteceu então. Ele imprimiu o valor que estava contido na variável nome. E o sobrenome, como que a gente faz? Print sobrenome. Vamos salvar e dar um F5. Olha, colocou aqui junto, tá? Aqui no caso, e se eu quisesse usar só um comando print para poder imprimir essas duas variáveis aqui? Existe um sinal dentro do PHP que serve para concatenar valores, ou seja, para juntar eles, tá? Que é o ponto final. Então, por exemplo, eu coloco um ponto, abro aspas, espaço, fecho aspas, ponto novamente, sobrenome, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai juntar o valor nome ao sobrenome, colocando um espaço entre eles. Vamos salvar aqui para testar. Vou dar um F5. Olha o que ele fez. Então, imprimiu o nome e o sobrenome e acrescentou um espaço entre essas duas palavras. Tá, mas o que a gente tem que observar aqui? Sempre que você estiver armazenando valores de texto, tem que existir as aspas, tá? A gente já falou isso daí na aula passada também. Então, quando eu tenho uma variável do tipo string, ou seja, de texto, eu tenho que colocar entre aspas. Vamos colocar aqui, então, print hr, tá? O que é isso daqui? O nosso PHP vai imprimir uma linha para poder separar. Agora vamos lá. Valor 1 e valor 2. Vamos salvar, vamos ver o que acontece. Só acrescentou a linha, né? Aqui vamos definir um valor de
45 para valor 1 e vamos acrescentar um valor de 50 para o valor 2. Vamos salvar, também não apareceu nada, por quê? O que está faltando? Imprimir as variáveis aqui na tela. Então a gente coloca aqui o print, valor 1, qual que é o comando para concatenar? Ponto, né? Abro aspas, fecho aspas, dou um espaço dentro delas para acrescentar o espaço e valor 2. Vamos salvar. Olha só então, ele imprimiu a variável valor 1 e imprimiu a variável valor 2, que a gente definiu aqui em cima. Ah, mas por que que a gente não precisou colocar aqui aspas? Porque a gente está armazenando números, tá? Quando for números para conta, a gente não precisa colocar aspas. Então vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Então, valor 1, valor 2 e total. O total vai ser o quê? Vamos supor que eu quero fazer uma soma. Então, valor 1 mais valor 2. E a gente vai dar print em quem? No total, para poder saber o resultado dessa soma. Vamos dar um F5, olha só, 95, que é a soma de 45 mais 50, tá? Então, o que que a gente fez? Atribuiu um valor para a variável valor 1, atribuiu outro valor para a variável valor 2, criamos uma variável chamada total para receber a soma desses dois valores. E depois, por último, nós printamos. Tá, então, e se eu quiser, por exemplo, uma divisão? Então, a gente troca aqui por barra. Vamos dar um F5, ó, deu 0,9. Ou seja, 45 dividido por 50 vai dar 0,9. E se eu quiser multiplicar? Asterisco. E aí ele faz a multiplicação. 2.250. Vamos fazer aqui, então, um testinho mais bonitinho. Então, valor 1 vai ser igual a 50. Valor 2 vai ser igual a 50. Vamos por 55 aqui para dar uma quebradinha. E aqui vamos criar uma variável chamada mensagem, certo? Qual vai ser a mensagem? A soma dos valores. Vamos colocar aqui valor 1 e valor 2 é igual a... Beleza. Então, pessoal, ó, se vocês notarem, eu coloquei aqui dentro da mensagem a variável. Vamos testar para ver se vai funcionar? Então, a gente vai colocar aqui, ó, print mensagem ponto total. Tá faltando alguma coisa? Tá. Eu tenho que criar a variável total e fazer a conta nela. Então, total vai ser igual a valor 1 mais valor 2, ponto e vírgula. Vamos salvar, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a soma dos valores 50 e 55 é igual a 105. Aqui está aparecendo isso por causa da codificação, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser mudar, eu posso colocar aqui, ó, um EAQT. E aí vamos dar um F5 e olha só o que aconteceu. Ele acentuou nossa palavra. A soma, então, dos valores é igual a 105. Então, aqui, ó, dentro de strings, nós podemos mesclar com variáveis. E aí ele vai imprimir da mesma forma. Ele vai entender que esses números são textos, tá? E aí vai fazer a impressão. Isso daí é importante pra gente? Muito importante, porque qualquer coisa que você for fazer dentro do sistema, vai ser necessário aí a presença de variáveis, tá? Então, basicamente, variável é isso aí. E aí, tentem realizar algumas outras coisas. E na próxima aula a gente volta com mais algumas informações. Não esqueça de compartilhar o vídeo, dar joinha se possível e se inscrever no nosso canal para vocês ficarem por dentro das aulas. Tudo bem? Qualquer dúvida estamos à disposição. Até a próxima!